Olá, boa noite a todos. Como eu disse ontem com vocês, eu vou estar gravando essa videoaula buscando um resumo do que vai ser ah, exigido na avaliação, tá? Da próxima quinta-feira. Então, se atentem bastante a esses slides. O conteúdo da avaliação está dentro desses slides, tá? Então será o lucro presumido, legislação e cálculo, o ICMS, legislação e cálculo também, tá? Não vai ter a questão do DIFAL e muito menos do ISS dentro da atividade avaliativa. Então, pessoal, como eu disse ontem também, vai ser a nossa última avaliação, porque vocês vão me entregar um trabalho nesse mês de junho. Eu vou falar para vocês aí do lucro real, né, envolvendo aí o comércio também dentro do lucro real, e no final vocês vão fazer um trabalho para mim, em que vocês vão fazer o cálculo de todos os regimes tributários possíveis dentro de um planejamento, tá? E vocês vão me indicar qual é o regime tributário mais vantajoso para aquela situação que eu vou demonstrar para vocês. Isso vai compor então também a nota do nosso bimestre, juntamente com as atividades que eu estou passando toda semana para vocês, tá? Então, voltando aqui, ó, novamente frisando, né, o lucro presumido é uma forma simplificada de tributação, de determinação da base de cálculo tanto do imposto de renda quanto da contribuição social, tá, sobre o lucro das pessoas jurídicas que não estiverem obrigadas no ano calendário à apuração do lucro real, tá? Então, chama-se lucro presumido porque, como eu já falei para vocês, ele presume um lucro através de umas alíquotas aplicáveis, né? Eu vou mostrar as alíquotas daqui a pouco para vocês. E através dessa base de cálculo que se determina o imposto de renda e a contribuição social. Lembrando que a alíquota do imposto de renda é 15% e a alíquota da contribuição social é 9%, né? Segundo a legislação do imposto de renda, o faturamento máximo para a empresa do lucro presumido é de até 78 milhões de reais, né? Então quem fatura até 78 milhões de reais pode optar pelo lucro presumido, e quem fatura acima desse montante obrigatoriamente tem que ser optante pelo lucro real. A pessoa jurídica tributada no ano calendário anterior que seria igual ou inferior a 78 milhões, né, pode optar pelo lucro presumido, ou 6 milhões e 500 reais multiplicado pelo número de meses que a empresa tenha iniciado sua atividade, né, a questão da proporção lá da atividade. Então, se a empresa iniciou, por exemplo, no mês de maio de 2020, até o final do ano ela não vai poder faturar 78 milhões. Então, como é que é esse cálculo? Eu pego os 78 milhões, divido por 12 para achar a média, né, e aí multiplico pelo número de meses que a empresa está em atividade. Então, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro serão 8 meses. Então, eu multiplico 6.500 vezes 8, é o limite que ele poderia emitir de nota de faturamento, tá? Para permanecer no lucro presumido, ok? Então, tem esse detalhe da proporção, não se esqueçam disso. O lucro presumido, como já falei, ele é trimestral, né? Ele não é para fins do imposto de renda da contribuição social, ele é trimestral. Então finaliza o primeiro trimestre em março, o segundo em junho, o terceiro em setembro e o último em dezembro de cada ano calendário, né? A cada 3 meses eu encerro um período. E o pagamento se dá no próximo mês, né? Então eu encerrei em março, primeiro trimestre, eu vou pagar até o último dia útil de abril. Encerrei em junho até julho, setembro até outubro e dezembro, janeiro do outro ano é o recolhimento da guia, tanto do imposto de renda quanto da contribuição social, tá? A opção pela tributação com base no lucro presumido, então, ela é manifestada através do pagamento da guia, né? Do imposto de cada trimestre, né? Do primeiro trimestre. Então, paguei minha guia do imposto de renda no código relativo ao lucro presumido. Subentende-se então que eu já estou optante pelo lucro presumido. É o que eu falo para vocês. O simples, você entra no site da Receita Federal, tem um portal que você vai e faz a opção. Lucro presumido não, é no pagamento da guia você já dá a opção pelo lucro presumido, tá? E ela é irretratável também, tá, pessoal? Igual assim como o simples. Iniciei o pagamento com base no lucro presumido, eu já não mudo mais o meu regime de tributação, tá? Eu permaneço ele dentro do ano calendário no mesmo regime de tributação, tá? Então muito cuidado na hora de fazer o pagamento para a opção ali do regime, tá? A base de cálculo do lucro presumido
ela não se estende então a todas as empresas, porque algumas, pelo ramo de atividade, são obrigadas a optar pelo lucro real, como por exemplo banco, né? Empresas de banco, factoring, essas empresas, por exemplo, elas são obrigadas a apurar o imposto de renda e contribuição pelo lucro real, tá? Já as demais atividades aí podem ser optantes pelo lucro presumido. Tem outras também que são obrigadas ao lucro real. Então, vocês têm a entender o seguinte: o lucro presumido, você tem um limite de 78 milhões de faturamento, e também tem algumas atividades que são obrigadas por lei já a ser lucro real. E da receita bruta dessas empresas, pessoal, eu posso deduzir algumas coisas. Que coisas eu posso deduzir? As vendas canceladas, os descontos concedidos incondicionalmente e os impostos não cumulativos, né? IPI, ICMS, função tributária, isso tudo eu posso deduzir da minha receita bruta. Presta atenção aqui, pessoal. Descontos concedidos incondicionalmente, ou seja, aquele desconto destacado no documento fiscal. O desconto condicional você não abate, tá? Você não deduz da receita bruta. Apenas desconto incondicional. Mais uma vez, desconto incondicional eu abato da receita bruta. Desconto condicionado não, tá bom? E conforme a medida provisória 627 de 2013, né? A receita bruta das vendas de serviços compreende o produto total, né? Seja da venda ou seja do serviço prestado, tá bom? Dentro das alíquotas, então, nós temos aí 8% para o imposto de renda no geral, tá? 8% para o imposto de renda, 32% para o serviço no geral, tá? Então, essas são as alíquotas de presunção. Se é uma venda de mercadoria, eu vou aplicar 8%. Se é uma receita com serviço, eu vou aplicar 32% em regra geral. E aí tem as demais atividades que tem umas particularidades, como a revenda de combustível 1,6%, transporte de carga 16%, mas eu quero que vocês guardem em regra geral 8% para comércio e 32% para serviço dentro do imposto de renda, né? Já dentro da contribuição social, não. Na contribuição social é 12% para comércio e 32% para serviço. Então, serviço não muda, tanto imposto de renda e contribuição social é a mesma alíquota de presunção para serviço, mas o comércio sim, muda. O imposto de renda é 8% em regra geral e a contribuição social é 12%, tá? Em regra geral. Naquelas atividades que eu passei lá do lucro presumido, algumas pessoas realmente erraram, se equivocaram na resolução do exercício da atividade, mantiveram mesmo 8% para o imposto para contribuição, e não é 12%, tá? Se atentem para essa questão. Caso a empresa ela exerça mais de uma atividade, né? Então vamos falar assim, ela tenha comércio e tenha serviço ao mesmo tempo na sua atividade, eu vou ter que fazer o cálculo separado. Mas por que separado, Demis? Ora, porque os índices de presunção são diferentes. Então, vamos supor, imposto de renda, se a empresa é comércio e serviço, eu vou ter que pegar a receita de comércio, multiplicar por 8% para achar minha base de cálculo da receita do comércio. Eu vou pegar minha receita com serviço e multiplicar por 32% para achar minha base de cálculo da receita com serviço, tá bom? Então tenha esse cuidado para apurar a base de cálculo quando são atividades mistas. As alíquotas são diferentes, tá? Se for na contribuição social, você pega a receita com comércio, multiplica por 12% para achar a base. Se for serviço, multiplica também por 32% para achar a base, tá bom? Então não se confunda nunca os percentuais utilizados na apuração, tá? Então ele precisa de duas etapas. Primeiro, a apuração da base de cálculo, e segundo, o cálculo do imposto pela alíquota da legislação, né? Já repito novamente. Imposto de renda, a alíquota é 15%. Contribuição social, a alíquota é 9%, tá? Ainda nessa questão, nós temos a situação do adicional do imposto de renda, né? Repito novamente, a contribuição social não tem adicional. O que tem adicional é o imposto de renda. Então, a parcela do lucro da pessoa jurídica que exceder ao montante de 20 mil por mês do período de apuração, em qualquer forma de apuração, estará sujeita a incidência do adicional de 12% do adicional do imposto de renda à razão de 10%. Então, como a gente trabalha trimestralmente, né, eu tenho lá 20 mil vezes 3, 60 mil, né? Então, toda a minha base de cálculo que ultrapassar os 60 mil, a diferença eu vou ter que calcular o adicional do imposto de renda, tá?
Também nas atividades lá que eu fiz a correção aquela vez, algumas pessoas esqueceram de calcular o adicional. Pessoal, nunca esqueça de voltar na base de cálculo do imposto de renda e verificar se ultrapassou 60 mil, tá, para cálculo do adicional. Aí multiplica pelos 10%, tá bom? Nunca se esqueça do adicional do imposto de renda. No demonstrativo de cálculo, então aqui, novamente passando para vocês que para o setor de serviço, em regra geral, a alíquota de presunção do IRPJ é 32%. Para o setor de comércio, em regra geral, a alíquota do imposto de renda é 8%, né? Em regra geral, na contribuição, o serviço é 32% e para o comércio é 12%, tá? Então, esses são os índices de presunção. Após encontrar a base de cálculo, né? Aplicando aí os índices de presunção, eu jogo as alíquotas lá de 15% e de 9%, tá bom? Um detalhe aqui para vocês. Peguei minha receita, multipliquei pelo índice de presunção, vou achar a base de cálculo, né? Mas, se houverem receitas, outras receitas, como receitas financeiras, receitas não operacionais, né? Receitas com juros, receitas com venda de ativo mobilizado, que gera um ganho de capital, né? Rendimentos de renda fixa, descontos obtidos de fornecedor, não os concedidos, mas os obtidos. Preste atenção, descontos obtidos gera receita para imposto de renda e contribuição social. Descontos concedidos não, tem essa diferença, tá bom? Guardem bem essa diferença. Então, se tiver esse tipo de receita, vocês vão ter que pegar, multiplicar pelos índices, achar a base de cálculo. E aí na base de cálculo eu somo essas receitas financeiras, tá bom? Nunca se esqueçam de somar essas receitas financeiras, se houverem, tá? Para cálculo tanto do imposto de renda quanto da contribuição social, tá bom? Nesse exemplo aqui, um prestador de serviço, né? Teve essas seguintes receitas no segundo trimestre, né? De 2013. Então abril, maio e junho é o segundo trimestre. Ele está perguntando quanto que é a contribuição social nesse caso. Em primeiro lugar, eu vou somar as receitas, né? Daria 4.250. Vou multiplicar por 32%, né? Que é o índice de presunção da contribuição social. Lembra? A contribuição social para o serviço é 32%. Eu vou achar uma receita bruta de 4.250, né? 4.200 e... Olha, perdão. 4.250 é a soma, né? O índice de presunção de 32%, perdão. A base de cálculo de 1.360.000, né? Como eu tenho minha base de cálculo de 1.360.000, minha alíquota da contribuição é 9%, eu vou multiplicar ali e achar 122.400 de contribuição para pagar, tá bom? Não teve receita financeira nesse exemplo, apenas a receita operacional da empresa mesmo, tá? Então achei ali R$ 122.400 de contribuição social. No exemplo de cálculo, então, do imposto de renda e da contribuição, mais uma vez ressaltando, tem que se observar a questão do adicional quando ultrapassar R$ 60 mil, né, a minha base de cálculo no trimestre, para calcular a 10%. Nesse exemplo aqui, ó, se a gente fosse calcular o imposto de renda com seu respectivo adicional, nós temos aqui, ó, R$ 1.500, né, 1.300, 1.450 no segundo trimestre, somando 4.250. Como é serviço, é o mesmo índice de pressão da contribuição, então 32%. Achei 1.360.000. Então, 1.360.000 vezes 15%, 204 mil. Mas você sempre volta na base para verificar se ultrapassou o adicional, né? Nesse caso aqui, ó, a base deu 1.360.000 menos 60 mil, 1.300.000. Esse valor excedente a gente multiplica obrigatoriamente por 10%, tá? Então 1.300.000 vezes 10%, 130 mil. 204 mil mais 130 mil, 334 mil. Esse seria o valor do meu imposto de renda a pagar, tá? Para esse trimestre, tá bom? Novamente eu chamo a atenção do adicional, pessoal, não esqueça do adicional, pois ele só existe pro imposto de renda. Para contribuição social não há o adicional para cálculo, tá bom? Como eu falei também novamente lá anteriormente, né? Vendas canceladas, devoluções de vendas e os descontos incondicionais, né? Eles podem ser descontados da base para efeito da base não, perdão, do faturamento
para efeitos de cálculo tanto do imposto de renda quanto da contribuição social, tá? Então esses valores você não deduz da base, você deduz do faturamento bruto, tá? Para efeito do cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Eu vou só falar para vocês aqui na finalização que vocês viram que eu não tratei PIS/COFINS, tá? Então na atividade avaliativa não vai cair nenhuma questão relativa a PIS/COFINS, tá? Apenas em relação ao imposto de renda e à contribuição social. E chamo a atenção para vocês novamente da questão do que é permitido deduzir da receita bruta, tá bom? E o que deve ser somado na base de cálculo quando for calcular aí o imposto de renda e a contribuição social, tá bom? Já em relação ao ICMS, novamente, é um imposto estadual, né, e do Distrito Federal, conforme a Constituição Federal de 88, no artigo 155, inciso 2, ele incide sobre as operações relativas à circulação de mercadoria e sobre as prestações de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior, tá bom? Então, se houver essa questão dessa circulação de mercadoria ou essa prestação de serviço, desde que seja transporte interestadual e intermunicipal, né, ou mesmo comunicação, a incidência do ICMS. Aqui eu chamo a atenção para vocês, que eu não falei lá na aula, eu já tratei com vocês isso um dia. Quando se tratar, por exemplo, de um hotel, e o hotel servir a refeição, e essa refeição estiver inclusa na diária, veja bem, eu vou pagar o hotel, minha diária, e eles falam o seguinte, ó, você paga na diária aqui, R$180, por exemplo, está incluso o almoço e o jantar. Ora, esse almoço e esse jantar, eu vou pagar ISS sobre ele, Imposto sobre Serviço, porque ele já está incluso na diária, tá bom? Mas, se ele for vendido à parte, então, fora a diária, eu tenho que pagar para jantar ou para almoçar no hotel, aí incide ICMS, tá bom? Então, guardem bem essa questão. Se a refeição for servida à parte, incide ICMS. Se ela estiver inclusa na diária, incide o ISS, tá bom? Presta atenção nessa situação em relação a hotéis, tá? A finalidade do ICMS é totalmente fiscal, já falei para vocês, é para arrecadação mesmo, tá? Tem a exceção lá aos princípios da legalidade estrita e da notoriedade anual, apenas para a questão das alíquotas dos lubrificantes e combustíveis. Já expliquei para vocês o motivo, é por causa da questão econômica, né, de intervenção rápida na economia, é permitido então aos estados mexerem na questão da alíquota dos combustíveis e lubrificantes de acordo com o seu interesse, tá? Ele é não cumulativo, e que, repito novamente, ele deve ser não cumulativo, obrigatoriamente ele tem que ser não cumulativo, tá? Então compensa-se o valor devido nas operações anteriores ao mesmo ou outro estado ou ao Distrito Federal, você tem um crédito pelas suas entradas, tá bom? E ele é um imposto indireto, por quê? Porque seu custo integra o valor do produto a ser pago pelo consumidor final, tá? Então ele é indireto, é um imposto indireto. Não tem como você pegar, eu, pessoa física, compro lá um produto e repassar isso para alguém. Não. Né? Por quê? Porque aquele custo está embutido já na mercadoria que eu comprei. Por isso que ele é um imposto indireto, tá bom? E tem como fato gerador as operações relativas à circulação de mercadorias. Circulou mercadoria, tem a incidência do ICMS. Mas tem uma súmula do Superior Tribunal de Justiça, 166, que diz que não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, tá bom? Então, vamos supor uma matriz, uma filial, um depósito fechado, circula mercadoria entre esses estabelecimentos do mesmo contribuinte, não há incidência do ICMS, tá bom? Então, a mercadoria, o que é mercadoria? É objeto de valor de destino à venda, como quantidade habitual e com intuito de lucro, tá? Esse é o conceito de mercadoria. Contribuintes do ICMS, conforme a Lei Complementar 87/96, seu artigo 4º, aqui novamente chama atenção. Assim como o ISS, existe uma lei federal que rege, em regra geral, o ICMS, tá? Qual lei é essa? 87/96. Lei Complementar 87/96. Ela diz que qualquer pessoa física ou jurídica que habitualmente realize
vendas com intuito comercial, operação de circulação, prestação de serviço de transporte interestadual, intermunicipal, meio de comunicação, né? Ainda que essas operações iniciem no exterior, incide ICMS. Gente, vou chamar a atenção aqui, ó. Se a operação inicia fora do Brasil e vem para cá, ela inicia no exterior e vem para cá, incide ICMS, tá bom? Então, se a operação se inicia no exterior e vem para cá, incide ICMS. Agora, se a mercadoria está sendo exportada, ou seja, está saindo aqui do Brasil para fora, não há incidência do ICMS, tá? Guardem bem essa situação. Se a operação se inicia no exterior e vem para cá, tem ICMS. Mas se ela está aqui no Brasil e vai ser exportada, não incide o ICMS, tá bom? Então não há ICMS sobre as exportações, tá? Guardem bem essa questão. E nós temos a questão das alíquotas, né? Alíquotas interestaduais e alíquotas internas, ou mesmo alíquotas de produtos originários de exportação, de importação. Distingue-se bem vendedor e comprador, tá? Na questão do ICMS, das alíquotas interestaduais. E quem compete determinar essas alíquotas, no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 4 da própria Constituição Federal de 88, diz que resolução do Senado Federal de iniciativa do Presidente da República ou de um terço dos senadores, aprovada por maioria absoluta de seus membros, tá? Estabelecerá as alíquotas aplicadas às operações e prestações interestaduais e de exportação. Então, é resolução do Senado, tá? E não da Câmara dos Deputados, que trata da questão das alíquotas interestaduais para o ICMS, tá bom? Nas operações que destinem produtos e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro estado, adotar-se a alíquota interestadual e caberá ao estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do destinatário e a alíquota interestadual, né? Aquilo que eu falei para vocês ontem. Tinha uma tabelinha lá que eu mostrei para vocês, que tinha um rateio do DIFAL, né, da diferença de alíquota, mas a diferença de alíquota, sempre, agora, a partir de 2019, compete ao destinatário da mercadoria. Então, quem vai arrecadar esse imposto é o destinatário da mercadoria, tá? E quem vai pagar, né? Se for entre contribuintes, pessoal, entre empresas que contribuem com o ICMS, possuem lá a sua inscrição estadual, quem vai pagar é quem está adquirindo a mercadoria, tá bom? Ou seja, o destinatário. Mas se a venda está sendo feita para consumidor final, eu, por exemplo, pessoa física, quem vai pagar esse ICMS é o remetente, tá bom? É o remetente que vai pagar esse ICMS. Aqui eu trago para vocês novamente aquela tabelinha. Guardem que na diagonal dessa tabela estão as alíquotas internas de cada estado, tá bom? E aqui a origem da mercadoria e lá o destino. E aqui são as alíquotas interestaduais. Então, um produto que sai de Minas e vai, por exemplo, para o Ceará, né, a alíquota interestadual dele é quanto? 7. Mas se ele sai de Minas com destino, por exemplo, ao Piauí não. Se ele sai de Minas com destino aqui, ó, ao Rio Grande do Sul, a alíquota é quanto? 12%, tá? Então guardem bem essa situação dessa tabelinha da alíquota. E aí nós temos ainda as alíquotas que são quando temos produtos importados, né? Que é a alíquota de 4% para todos os estados, tá? Então, se você importa um produto, tá? Desde que ele não sofra nenhum tipo de industrialização aqui no país, a alíquota é 4% para fins de ICMS, tá bom? E a sua responsabilidade, ou seja, por pagamento do ICMS, ela pode ser feita por transferência, né? Ou seja, um contribuinte não fez o pagamento, como eu dei o exemplo lá, eu, pessoa física, posso ser exigido sim do Estado o pagamento do ICMS relativo ao DIFAL, né? Se o contribuinte não vem a pagar e se esgotou todas as possibilidades de recolhimento desse ICMS, por transferência o Estado pode jogar assim para mim. Por quê? Porque eu tive a total interesse que concretizasse esse fato gerador, tá? Ou por substituição, né? A chamada substituição tributária. Tem que estar disposto legalmente, tem que ter uma legislação aplicável, dizendo quais produtos são substituição tributária,
quais são os índices de valor agregado ou de valor ajustado, MVA ou IVA, né? Relativo a cada produto, tá? Então tem essa questão da substituição tributária. Então a substituição tributária, pessoal, é uma forma que o governo encontrou de, vamos falar em português mesmo, garantir o dele, né? Garantir o ICMS para ele, ele não importa o que vai acontecer no restante da cadeia para ele, tá? Ele joga para a indústria, em regra geral, a responsabilidade por recolher o ICMS de toda a cadeia. Ele não espera acontecer a última venda até chegar no consumidor final para poder cobrar o ICMS, tá bom? Então tem esse detalhe. Nesse exemplo aqui que eu já coloquei no slide anterior para vocês, se uma empresa iniciou em janeiro de 2017 e teve aquisição de mercadoria no valor de 20 mil, nesse valor está incluído o imposto de circulação de mercadorias, o ICMS, recuperável, né, no valor de 3.400. Esse aqui é o cálculo do ICMS. Venda de 25 mil com 50% das mercadorias adquiridas e tem um alíquota de 12% nessa venda. Considerando isso, né, qual vai ser o saldo do ICMS para essa empresa nesse mês? Então vamos lá. Primeiro, o ICMS ele é não cumulativo, né? Então permite crédito. O crédito vem da onde? Das suas compras, né? Das suas aquisições de mercadorias tributadas. Aqui ele fala que houve aquisição é compra, de mercadoria no valor de 20 mil, né? Incluso nele um ICMS a recuperável de 3.400, né? E vendeu 25 mil, uma alíquota de 12. Qual vai ser o saldo do ICMS aqui nesse caso? Então, primeiro, sempre pelas entradas você tem o aproveitamento de crédito das mercadorias tributáveis, tá? Se é um crédito, é um direito que você tem, esse imposto vai aonde? Vai no meu ativo, né? Aonde? Lá na conta ICMS a recuperar. Se ele está no ativo, natureza devedora, que é a débito, R$ 3.400, certo? De onde tirei 3.400, Denis? Lá do exercício que dizia que na compra da mercadoria eu tive um ICMS de 3.400 de recuperação, tá? Um ICMS recuperável. ICMS recuperado, direito, ativo, débito, 3.400, ok? E vendi 25 mil, uma alíquota de 12. 25 vezes 12 dá quanto? 3 mil. Então 3 mil vai no ICMS a recolher. É uma obrigação que você tem a pagar. 3 mil lá no seu passivo, ok? Aí como eu falei ontem para vocês, essas contas, elas têm que fazer o cruzamento entre elas. Tem que fazer o ajuste entre elas, tá? E qual dos razonetes você sempre zera? Aquele que é o menor valor. Aqui eu tinha um ICMS a recuperar de 3.400, um ICMS a recolher de 3 mil. O que é maior? 3.400 ou 3 mil? Óbvio que é 3.400. Então qual que eu vou zerar? Eu vou zerar o de menor valor. No meu passivo eu tinha a crédito 3 mil, eu vou debitar ele 3 mil, né? Todo débito é um crédito correspondente. Se eu debitei aqui, eu vou acreditar em algum lugar. Acreditar onde? Na conta ICMS recuperar. Então 3.400 menos 3 mil, R$400 é o meu saldo. Vou ter ICMS a pagar nesse mês? Não. Vou ter um ICMS a recuperar ainda de quanto? R$400. E esse saldo o que faz? Transfiro para o próximo período, tá bom? Para o próximo mês. Por que próximo mês? Porque o ICMS ele é mensal, tá? O ICMS é exigido mensalmente. Então nesse caso aqui eu teria o ICMS a recuperar de R$400 para o mês seguinte, tá bom? No cálculo da substituição tributária, pessoal, observem esses detalhes. Primeiro, eu vou pegar o valor da venda que houve, tá? E vou somar todas as despesas inerentes àquela venda. Se houve cobrança de frete, se houve cobrança de demais despesas acessórias, eu vou somar, tá? Então eu não pego somente o valor da venda não na substituição tributária. Eu pego a venda, mais o frete, mais outras despesas acessórias se houver. Esse resultado eu vou multiplicar pela alíquota interestadual, tá? Eu vou multiplicar pela alíquota interestadual. Nisso aqui eu vou achar o quê? Meu ICMS próprio, tá bom? Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular o IPI, né? Uma indústria aqui no caso. Como que eu calculo o IPI? A mesma coisa, pessoal. A base de cálculo, mais frete, mais outras despesas acessórias se houverem, tá? Eu vou somar e multiplicar. Multiplicar não, somar também com o chamado... a multiplicar pela alíquota, né? Aplicável ao IPI. Achei meu IPI, eu vou achar agora um quarto passo.
a minha base de cálculo de distribuição tributária. Como é que eu faço? É o valor da venda, mais o frete, mais outras despesas acessórias se houverem, tá? Mais o IPI que eu achei, mais o IVA. Lembra que eu falei para vocês que cada produção tributária tem um índice correspondente ao IVA, tá? Que vai estar na avaliação, com certeza. Peguei esse valor que eu encontrei, eu multiplico pela alíquota interna daquele estado no qual eu remeti aquela mercadoria, tá? No último passo, então, para achar finalmente o ICMS-ST, eu pego o meu ICMS que eu encontrei da substituição tributária ali, menos o ICMS próprio. Essa diferença é o que a indústria vai pagar a título de ICMS substituição tributária, tá? Então, no exemplo aqui, ó, 20 mil era o valor da venda e teve um frete de 910. Primeiro passo, sempre lembre, calcule o ICMS próprio, né? 20 mil mais 910 reais, 29.910. Vezes 12%, que era a minha alíquota interestadual, 2.509,20. Esse é o meu ICMS próprio, tá? Calcular o IPI no segundo passo, mesma coisa. Venda mais frete, mais despesa se houverem, vezes a alíquota do IPI. 20.910 de frete, 29.910. Vezes 15%, 3.136,50. Esse é o valor do IPI, tá bom? Terceiro passo, vou encontrar a base de cálculo do ICMS tributária. Venda, mais frete, mais IPI, mais o IVA, tá? 20 mil, mais 910, mais o IPI, mais o IVA, daria uma base de 33.665,10. Essa base eu vou multiplicar no último passo, no quarto passo, pela alíquota interna do ICMS, né? Então, multipliquei pela alíquota interna, 6.059,72. O último passo é fazer a diferença desse valor encontrado menos o ICMS próprio, tá? Então, 6.059,72 menos o ICMS próprio, 3.550,52, que é o ICMS substituição tributária, tá? Preenche uma guia chamada GNRE, que foi aprovada aí o modelo pelo CONFAS, né, que é o Conselho Fazendário Nacional, para recolhimento desse ICMS. Lembrando que a indústria vai pegar esse imposto e depois somar na nota, né, para que o terceiro reponha para ela esse valor que não é dela, é dela somente o ICMS próprio. Ok? Então, pessoal, muito cuidado na questão do cálculo da substituição tributária. Primeiro passo, sempre o ICMS próprio, tá? Valor da venda, mais frete, mais outras despesas se houverem, vezes a minha alíquota interestadual, eu acho meu ICMS próprio. Segundo passo, vou calcular o IPI, né? Pego lá também valor do produto, mais frete, mais despesas acessórias se houverem, multiplico pela alíquota do IPI. Achei meu IPI. Terceiro passo, achar minha base de cálculo de substituição tributária. É o valor da venda, mais frete, mais outras despesas se houverem, mais o IPI e mais o IVA, né? Ou MVA, lá, o índice de ajuste que tiver. Achei minha base, esse valor eu multiplico pela minha alíquota interna, tá? E o resultado eu diminuo daquele meu primeiro ICMS, que é o ICMS próprio, tá? Eu vou achar o ICMS substituição tributária a ser recolhido. Pessoal, é passo a passo, é memorização mesmo, tá? Estudem esse passo a passo para a questão do ICMS substituição tributária. E o ICMS no regime normal, como eu falei para vocês, é débito e crédito, né? Pela compra eu tenho direito a crédito, aquelas mercadorias tributadas, e na venda eu tenho direito a débito, né? Ao pagamento. Um menos o outro é o valor que eu tenho ou a pagar ou a compensar no próximo mês, a recuperar, tá bom? Lembre sempre que o ICMS sobre compras, o crédito, o ICMS a recuperar, e o ICMS a pagar, o ICMS a recolher, o ICMS originário sobre as vendas, tá bom? E dentro do lucro presumido, observem a questão do adicional no imposto de renda, das receitas financeiras ou outras receitas que houverem, tem que ser somadas, tá bom? E a questão dos descontos incondicionais, tá? Que podem serem passíveis de redução do faturamento, tá bom? E não se esqueça do adicional do imposto de renda. Se a base de cálculo ultrapassar os 60 mil, você tem que pagar o adicional de 10%, tá bom? Então, pessoal, isso aqui seria o resumo, o resumo, né, da nossa avaliação. Presta bastante atenção nesses slides, o conteúdo da avaliação está aqui nesses slides, tá bom? Prestem bastante atenção para a gente poder fazer essa avaliação na próxima quinta-feira, tá? Passei a atividade para vocês sobre ISS, coloquei até no grupo hoje, tá? Vocês me entreguem daqui 2 semanas, tá? Então, só no mês dia 4/6 vocês vão me entregar
essa atividade, tá, relativa ao ISS e ao cálculo do DIFAL, tá bom? Muito obrigado a todos, tá? E tenham uma boa noite.